exercício lícito e ilícito na odontologia. Vocês me escutam bem? Então, nós vamos falar sobre o exercício lícito e ilícito na odontologia e nas profissões auxiliares também. Quem são essas profissões auxiliares e qual é a responsabilidade que elas têm e até onde cada profissão dessa pode estar interagindo com os pacientes. Então, iniciando aqui a nossa aula, né, nossa aula é sobre limites de atuação do cirurgião dentista e profissionais auxiliares, o exercício lícito e ilícito da odontologia. Aí nós iniciamos a aula com essa notícia aqui do jornal, onde nós temos aqui uma denúncia. Falso dentista é preso por exercício ilegal da profissão. E a denúncia corre. O técnico em prótese dentária e em saúde bucal, ele tinha duas profissões, ele era técnico em prótese dental e TSB, exercia funções específicas de um dentista profissional. O homem atendia em 3 prefeituras de Minas Gerais. Um técnico de saúde bucal foi detido na tarde desta quinta-feira 9 por exercer ilegalmente as funções de dentista em um posto de saúde de Carmo da Mata, no centro-oeste de Minas Gerais. Após uma denúncia anônima, militares da PM e um fiscal do CRO foram ao centro de saúde e autuaram em flagrante o homem. Segundo o fiscal, o homem estaria exercendo algumas funções que não correspondem às atribuições de um técnico em saúde bucal e prótese dentária, cargos que o profissional é registrado, como atender e receitar dentaduras aos pacientes. No momento em que o profissional foi flagrado, cerca de 10 pessoas aguardavam atendimento. Ainda de acordo com o fiscal, alguns testemunhas disseram que o homem também atende de forma ilegal nas prefeituras de Carmópolis, de Minas e em Cláudio. Segundo o artigo 282 do Código Penal, se condenado por exercício ilegal da profissão, o homem pode cumprir de até 2 anos de reclusão. Então, nós temos aqui um exemplo de um profissional que ele era técnico em prótese dentária, técnico em saúde bucal, e ele atendia em municípios, inclusive dentro da rede pública de saúde, exercendo a profissão de cirurgião dentista. E o objetivo da aula de hoje é entendermos o que é que compete a essas profissões auxiliares, ao técnico de prótese dentária, ao técnico de saúde bucal e ao cirurgião dentista. Aqui eu queria chamar a atenção, aqui uma outra matéria, né, de 2016, estudante de odontologia indiciado por exercício ilegal da profissão no Distrito Federal. Segundo a Polícia Civil, ela anunciava, o estudante de odontologia, né, anunciava serviços em uma rede social. O caso foi denunciado pelo CRO do Distrito Federal. Já aconteceu isso aqui em Fortaleza também, e eu aproveito para chamar a atenção de vocês, né, que exercer a odontologia antes de estar inscrito no CRO e graduado, né, é crime, né? Uma estudante de 24 anos que está no 5º semestre do curso de odontologia foi indiciada por exercício ilegal da profissão de dentista. A Polícia Civil cumpriu às 5h30, né, na casa da suspeita, em Taguatinga, no DF, um mandato de busca e apreensão e encontrou material utilizado para clareamento dentário. O caso foi denunciado pelo Conselho Regional de Odontologia do DF, a Divisão de Defesa do Consumidor, DICOM, da Polícia Civil. Segundo a investigação, ela oferecia o serviço de clareamento dentário em uma rede social e cobrava R$350 pelo tratamento. O material utilizado foi apreendido e encaminhado para a perícia. Tá certo, gente? É importante colocar que ela responde, a estudante, como ela não é cirurgiã dentista, ela não tem registro no conselho, ela vai responder penalmente, né? Ela transgrediu aí o Código Penal e ela vai responder penalmente. E já ocorreu aqui em Fortaleza do cirurgião dentista está atuando, né, o estudante está atuando em um consultório do cirurgião dentista. Nesse caso, o estudante ele responde penalmente e o dentista ele vai responder também dentro do conselho, né, civilmente, por transgressão ao Código de Ética, que é acobertar exercício legal da profissão, tá certo? Então tenham cuidado com isso aí, tá bom? Se algum... lembrando a vocês que só é permitido o estágio a partir do 5º semestre em instituições que são
que tem convênio com a universidade. Eu vejo, né, infelizmente, eu vejo colegas postando em rede social, né, ainda no primeiro, segundo, terceiro, até no quarto semestre, que está de férias, está no consultório da prima, está no consultório de não sei quem, ainda posta a foto. Isso não pode, viu, gente? Pessoal, estágio só pode a partir do quinto semestre em locais onde haja convênio com a faculdade. Inclusive, quando o estudante vai, por exemplo, no posto que eu trabalho, no Luiz Franklin, nós temos estágios. Os estudantes que vão para lá de odontologia, eles vão através de um convênio com a Prefeitura Municipal de Fortaleza, e existe, inclusive, um seguro, né, de vida que é pago pela universidade para que o estudante esteja lá. E outra coisa, você pode ser denunciado a qualquer momento por alguém de estar dentro do consultório do dentista no momento do procedimento, né? Inclusive, se der algum problema, né, na hora do atendimento do paciente, você pode ser arrolado ali também, que estava naquele momento participando, e responder junto com o dentista, tá bom? Então tenham bastante cuidado com essas atitudes. Aqui uma foto, né, de uma outra criminosa, né, outra pessoa que foi presa aqui, ó. Ela anunciava aqui aparelho ortodôntico estética por R$100. Coloca o aparelho por estética, né? Vocês já viram aí uma moda que teve por um tempo aí, que era colocar aí os brackets, né, e as chamadas liguinhas, né, que são essas né, estruturas utilizadas para movimentação dentária. E ela, não somos clínicas, somos caseiros, ainda teve a cara de pau de colocar isso. Porém, nossos materiais são, aí não continua aqui, né? Então, imagine aqui o nível de biossegurança, né? E o risco também de colocar esse tipo de material na boca, né, gente? Né? De tá fazendo esse tipo de... Aí, olha aqui, ó. Né, você tem aqui um material que é utilizado para moldagem, né? O Avagel, que é um tipo de material de moldagem, né? Cera, né, aqui um fórceps, né, para extração dentárias, peças aqui, anestésico. Então, são materiais que nós encontramos aí, às vezes, nos consultórios, né? Vejo aqui o estado que está esse fórceps, né, todo enferrujado, né, materiais bem sujos, né, bem fora do padrão para atendimento correto, né, odontológico. E aí, gente, ó, o exercício ilegal da odontologia é crime, né? O artigo 282 do Código Penal Brasileiro diz que exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de médico, dentista ou farmacêutico, sem autorização legal ou excedendo os limites, né, é cabível aí de pena, tá certo? Então, mesmo que seja gratuito, né, ninguém pode exercer a profissão odontológica, né, de cirurgião dentista, sem estar devidamente graduado e inscrito em um conselho regional de odontologia. Então, como é que se faz para exercer a profissão de cirurgião dentista no Brasil, né? No caso do Brasil, como é que se exerce a profissão? A lei número 5081, né, 5.081, de 24 de agosto de 66, ela traz a seguinte consideração. Para o cirurgião dentista ser habilitado, né, profissionalmente, ele precisa ter um diploma e legalmente estar inscrito no conselho de classe, né, que no caso é o Conselho Regional de Odontologia. Então nós precisamos ter essas duas coisas: ter o diploma de graduado em cirurgião, né, no curso de odontologia, que esteja inscrito no Ministério da Educação, e ter também o registro de classe, né, no Conselho Regional de Odontologia. Quando vocês terminarem o curso, vocês vão levar uma declaração que estão terminando o curso, ou diploma ao Conselho Regional de Odontologia, eles vão emitir uma carteira provisória para vocês, e vocês vão estar aptos a exercer a odontologia depois disso, né? E quanto às categorias auxiliares, né? Quais são as categorias auxiliares que nós temos na odontologia? Né? A ASB, que é auxiliar em saúde bucal, o TSB, que é o técnico em prótese bucal, o TSB, que é o técnico em saúde bucal, o APD, que é o auxiliar em prótese dentária, o APD, e o TPD, que é o técnico em prótese dentária. Também esses profissionais, eles precisam ter uma habilitação profissional, fazer cursos, né, ter um diploma e estar legalmente inscrito no Conselho Regional de Odontologia.
A Lei 11.889, de 24/12/2008, regulamenta o exercício das profissões de técnico em saúde bucal e de auxiliar de saúde bucal, tá certo? Então, em 2008, essas duas profissões, o TSB e o ASB, foram regulamentadas por essa lei federal aqui. Toda profissão, gente, no Brasil, ela precisa, para ter seus limites reconhecidos, ela precisa ser regulamentada pelo Congresso Nacional através de uma lei sancionada pelo presidente da República. Então, quais são segundo a lei, e também a lei 11.889, de 24/12/2008, diz quais são as competências da ASB. Então, quais são as competências? Organizar e executar atividades de higiene bucal, processar filmes radiográficos, acolher e preparar o paciente para o atendimento, e auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas, tá certo? Então, é função da ASB fazer essas atividades segundo essa lei, a Lei 11.889. As categorias auxiliares, né, em odontologia, a ASB também pode manipular material de uso odontológico, selecionar moldeiras, preparar modelo em gesso e registrar dados e participar da análise das informações relacionadas ao controle administrativo em saúde bucal. Executar a limpeza, asepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, equipamentos e do ambiente de trabalho, aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio, descarte de produtos e resíduos odontológicos e no controle de infecção, e realizar em equipe levantamento de necessidades em saúde bucal, certo? Isso é o que é permitido a auxiliar de saúde bucal. O que é vedado ao ASB? Ele não pode exercer a atividade de forma autônoma, né? Um ASB não pode oferecer os seus serviços, né, de forma autônoma, ela tem que ser contratada por um cirurgião dentista. Prestar assistência direta ou indireta ao paciente sem a supervisão de um CD ou de um TSB, de um cirurgião dentista ou de técnico de saúde bucal. Ela precisa estar sempre sendo supervisionada por esses profissionais. E realizar na cavidade bucal do paciente procedimentos não discriminados na lei, ou seja, a ASB não pode realizar procedimentos na cavidade oral que não estejam discriminados na lei, né, que nós vimos anteriormente. Então é crime, gente, viu? Por exemplo, nós vimos nas aulas passadas, por exemplo, aquele caso em que o cirurgião dentista pede para a ASB fazer procedimentos na boca do paciente. Nós encontramos, infelizmente, colegas que fazem esse tipo de coisa, né? E se ausentam do local de trabalho, né? Então é crime, e tanto para a ASB, que está exercendo ilegalmente a profissão, como para o cirurgião dentista que está cobertando ali o exercício legal da profissão. E fazer propaganda do seu serviço também não é permitido a esses profissionais. O curso para formação da ASB é um curso de 300 horas, 240 horas teóricas e práticas e 60 horas de estágio. E para a ASB é exigido aí o ensino fundamental. A mesma lei, a Lei 11.889, de 24/12/2008, traz as competências da TSB, né? Aí veja que a TSB ela já tem responsabilidade sobre a ASB, ela treina e capacita a ASB, participa de ações educativas, participa da realização de levantamentos de estudos epidemiológicos, exceto na categoria examinador, ou seja, durante as pesquisas epidemiológicas, a TSB ela não pode examinar, né? Ela ajuda, faz uma anotação, na biossegurança, mas ela não faz exames dos pacientes no levantamento epidemiológico. Ensinar técnicas de higiene bucal e de aplicação tópica de FU, conforme a orientação do cirurgião dentista, ou seja, ela pode orientar pessoas fazer a aplicação tópica, mas sempre sobre orientação de um CD. Fazer a remoção do biofilme, né, a profilaxia, né, com caneta de baixa rotação e as escovinhas, né, ela pode fazer esse tipo de remoção do biofilme dentário, também sob a orientação sempre do cirurgião dentista, supervisionar sob delegação do CD, né, os trabalhos da ASB, ou seja, a TSB ela supervisiona as ASBs, realizar fotografia e tomadas de uso odontológico, ou seja, ela pode fazer fotografias e também realizar tomadas radiográficas, né,
inserir e distribuir no preparo cavitário materiais odontológicos da restauração dentária direta. O que é isso, gente? Em serviços que são bastante organizados, o cirurgião dentista pode preparar o dente, né, fazer ali o preparo cavitário e depois a ASB inserir o material naquela cavidade, né? Isso no trabalho a quatro mãos, isso ajuda bastante. O cirurgião dentista abre o dente e a TSB, a técnica de saúde bucal, insere o material e o dentista vai esculpindo ali aquele dente, né? Então isso é bem importante e ajuda também bastante na eficácia, né, na eficiência do trabalho, porque você consegue fazer de forma mais rápida com a ajuda de outra pessoa, né? Mas lembre-se, ela pode inserir o material, ela não pode, né, fazer o preparo cavitário nem esculpir, porque a TSB não tem aulas de anatomia dentária, né? Então ela não conhece as formas dentárias tão bem como um cirurgião dentista, né, isso não está dentro do currículo dela. A limpeza e antisepsia dos campos operatórios antes e após atos cirúrgicos, elas podem remover suturas, aplicar medidas de biossegurança, realizar isolamento do campo operatório, né, com dicas de borracha ou até relativo com algodão ou gases, exercer todas as competências no âmbito hospitalar. Essas competências todas, hoje nós temos aí a odontologia em âmbito hospitalar, né? E a ASB pode trabalhar também no âmbito hospitalar, exercendo aqui essas funções. Mas a verdade é o TSB, certo, gente? Exercer a atividade de forma autônoma, sempre sob supervisão do CD, prestar assistência direta ou indireta ao paciente, sem supervisão do CD, e realizar na cavidade bucal do paciente procedimentos não discriminados na lei. Além de ser proibido também que esses profissionais façam propagandas em revistas, né, exceto nas revistas e jornais e folhetos especializados na área odontológica. Ou seja, a TSB ela pode oferecer seus serviços, se oferecer para trabalhar em revistas especializadas, ou seja, oferecendo trabalho para cirurgiões dentistas. Ela não pode anunciar em jornais de grande circulação, né, oferecendo serviços à população, tá bom? Então, as categorias auxiliares, né, a Lei 11.889, ela prevê a supervisão direta de atividades clínicas e a supervisão indireta de atividades extraclínicas, né, para as TSBs, ou seja, ela pode supervisionar a ASB na clínica e fazer a supervisão indireta em atividades, por exemplo, em escolas, em empresas, né? A ASB vai fazer a atividade e ela supervisiona de longe essas atividades que a ASB vai realizar. A ASB é supervisionada tanto pelo CD como pelo TSB. E a TSB ela é supervisionada pelo CD, tá certo? Ou seja, o cirurgião dentista supervisiona tanto a ASB quanto o TSB. E a TSB ela é supervisionada pelo cirurgião dentista. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Lembre que eu não estou vendo aí o chat, né? Então, se alguém pudesse dizer se está tudo ok. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Então, eu vou prosseguir, já que ninguém se manifestou. O curso de TSB é de, no mínimo, 1.200 horas, e, diferentemente da ASB, que necessita de ensino fundamental, a técnica de saúde bucal é necessário o ensino médio. O técnico de prótese dentária, eles têm uma lei que regulamenta, né, um decreto, que é o 87.689, de 1982, e é regulamentado por uma lei federal, né, a 6.710, que é de 1979. Então, vamos lá. O que é a competência, né? Ele precisa estar inscrito no Conselho também Regional de Odontologia. O que o TPD pode realizar? Executar a parte mecânica dos trabalhos odontológicos, ou seja, o TPD ele pode trabalhar, né, no caso, fazendo a parte mecânica do trabalho em prótese dentária, né, de próteses totais, próteses removíveis parciais, hoje em dia também das próteses fixas e sobre implante. Então eles participam aí de treinamento de auxiliares
também de laboratórios de prótese dentária, né? Eles também treinam aí os auxiliares de laboratório de prótese dentária. É vedado ao técnico em prótese dentária prestar assistência direta ao paciente e manter equipamento instrumental específico de consultório dentário. Ou seja, o TPD, o técnico de prótese dentária, ele não pode prestar assistência direta ao paciente. É crime, viu, gente? É igual lá no primeiro slide que eu mostrei aquele caso lá em Minas Gerais de um TPD atendendo paciente, um técnico de prótese dentária. Não pode, isso caracteriza crime. Se o dentista estiver junto, ele vai responder junto ao CRO também por exercício, né, acobertar exercício legal da profissão. Manter equipamento instrumental específico de consultório dentário, ou seja, ele não pode ter dentro do seu laboratório um consultório odontológico. Ah, professor, mas eu conheço um laboratório que tem um consultório dentário. É diferente se tiver um dentista que seja responsável ali por aquele consultório. Aí pode sim ter um laboratório em anexo, né, mas sobre responsabilidade do cirurgião dentista, né. Fazer propaganda de seus serviços ao público geral. Não pode, né, um protético fazer propaganda em jornal de grande circulação, TV, internet, oferecendo seus serviços, porque ele inclusive pode fazer propaganda, né, mas ele faz propaganda para cirurgiões dentistas. Por exemplo, um TPD, um técnico de prótese dentária, ele pode oferecer uma revista, por exemplo, os seus serviços, né, para cirurgiões dentistas, que aí o cirurgião dentista pode, né, fazer a contratação daquele TPD ou daquele laboratório de prótese para confeccionar suas próteses. Lembrando, gente, o dentista ele vai fazer a parte anatômica, fisiológica da prótese, né, a moldagem, as provas, né, toda a parte anatômica e fisiológica o dentista ele realiza, e o protético ele vai fazer a parte mecânica, né, a parte de escultura, a parte de montagem dos dentes, né, então é importante saber essa diferença. Aqui alguns exemplos, né, gente, de coisas erradas, né, aí um laboratório aqui, Prodente, e aí uma propaganda aqui de se oferecendo para fazer prótese. Aqui a gente encontra muito nos bairros, né, olha aqui embaixo, né, protético, dentadura e conserto, né, aqui no outro, conserto de dentadura, perereca e ponte, tá certo? Não pode, gente, esse tipo de propaganda, é vedado esse tipo de questões, né. Esse decreto aí de 82, 87.689, coloca que, nesse decreto, que são permitidas propagandas em revistas, já falei para vocês, jornais ou folhetos especializados, desde que dirigidas a cirurgiões dentistas, ou seja, você pode, o TPD pode fazer propaganda desde que esteja em jornais, folhetos especializados a CDs. O APD, né, que é o auxiliar de prótese dentária, ele não tem uma lei que regulamente a profissão. O auxiliar ele é treinado pelo TPD, mas não existe uma lei que regulamente essa profissão. Mas ele tem que estar também vinculado lá ao Conselho Regional de Odontologia para exercer a sua profissão. As competências do auxiliar, ele faz a reprodução do modelo, vazamento de moldes, a montagem de modelos dos articuladores, prensagem de peças protéticas em resina acrílica, a fundição em metais de diversos tipos, casos simples de inclusão, confecção de modelos individuais do material indicado e acabamento e polimento de peças protéticas. Então, o TPD, ele faz o APD, desculpa, o auxiliar de prótese dentária, ele faz um trabalho mais simples dentro do laboratório, né? O TPD é que faz os trabalhos mais complexos, né? As reabilitações mais complexas. É verdade, o APD de forma também prestar assistência direta ao paciente, manter equipamento e instrumental específico no consultório dentário, da mesma forma que o TPD, e fazer propaganda de seu serviço em público geral. O APD ele tem que trabalhar ou sob supervisão de um CD ou de um TPD. O TPD, viu, gente, o técnico de prótese dentária, ele não necessariamente trabalha sob supervisão do cirurgião dentista. Ele, sendo técnico de prótese dentária, ele pode montar o seu laboratório, mas ele não pode atender paciente. Então, ele vai trabalhar no seu laboratório para um cirurgião dentista, tá ok? Mas o CD não necessariamente precisa estar dentro do laboratório, no momento da parte mecânica. Ele recebe a prótese,
Por exemplo, a execução de uma prótese. O paciente vai ao dentista, ele faz a anamnese, faz a consulta, né? E aí, se for para fazer prótese, ele faz a moldagem, envia esses moldes ou modelo, né, onde você pode vazar o gesso, para o TPD, e aí o TPD, no seu laboratório, ele faz a parte mecânica, né, constrói ali a prótese, primeiro provas, manda para o dentista prova, depois ele, se houver algum problema, ele manda de volta para o TPD, e assim vai até que nós chegamos ao produto final, que é a prótese. Ou seja, isso mesmo, alguém está falando aí, eu estou vendo aqui no chat, né? O TPD, ele pode ter o seu laboratório próprio, né? Agora ele não pode atender o paciente diretamente. Vocês estão entendendo, né? Ele não pode atender o paciente diretamente. Quem atende o paciente faz os moldes e faz todo o estudo e envia para o TPD é o cirurgião dentista. Se o TPD atender, né, ele está caracterizando o crime, tá certo? Infelizmente acontece muito isso, né, essas questões, e é função do Conselho Regional de Odontologia fazer essa fiscalização. Então, os cirurgiões dentistas e as categorias auxiliares, eles têm que exercer a sua profissão de forma legal, né, e evitar entrar no trabalho do outro de forma ilegal. Então, existem as normas, as regras e os códigos de conduta, leis e decretos que fazem esse balizamento do que é permitido e o que não é permitido. E aí você diz, professor, e se alguém for detido, preso, ou for pego em flagrante, aí diz, eu não sabia que não podia. Né? No direito brasileiro, né, não existe essa alegação de ignorância, né, para dizer que, para se eximir das penalidades, né, qualquer crime que acontece, né, você não pode dizer aqui no Brasil, por exemplo, que eu não sabia que existia essa lei, por isso que eu fiz. Né, você vai responder, né, de qualquer maneira, então você não pode alegar ignorância para não responder a esses processos. E o que é que diz o Código de Ética de Odontologia sobre o exercício da odontologia? Né? Nós já estudamos o Código de Ética, vamos ver aqui o que é que o Código de Ética da nossa profissão, ele fala sobre esse exercício da odontologia. No artigo 11, ele diz, constitui infração ética, executar procedimentos como técnico em prótese dentária, técnico em saúde bucal, auxiliar em saúde bucal e auxiliar em prótese dentária, além daqueles discriminados na lei que regulamenta a profissão e nas resoluções do Conselho Federal. Ou seja, o nosso Código de Ética diz que esses profissionais não podem exercer qualquer função que esteja fora daquelas leis que nós vimos aqui anteriormente, que regulamenta, que são leis federais, que regulamentam essas profissões auxiliares. Lembrem-se que o Código de Ética é um código de conduta que está abaixo, né, das leis federais. Então, assim, o Código de Ética não pode ir contra a lei federal ou contra a nossa Constituição, tá certo? Comunicar são deveres fundamentais, né, o artigo 9. No item 17, no item 17, comunicar aos pacientes, comunicar aos conselhos regionais sobre atividades que caracterizem o exercício legal da odontologia e que sejam de seu conhecimento. Ou seja, é dever, né, dos conselhos regionais, né, comunicar o exercício legal da odontologia que seja do seu conhecimento. Então, um cirurgião dentista, ele precisa comunicar ao Conselho Regional de Odontologia se ele souber que alguém está exercendo ilegalmente a profissão. Ou seja, se você não comunicar, você vai estar cobertando aquele exercício legal e você vai estar cometendo uma infração do nosso Código de Ética, que você vai responder junto à Comissão de Ética do Conselho. Constituir infração ética, delegar a profissionais ou auxiliares atos ou atribuições exclusivas do CD. Ou seja, se você delegar alguma função para técnico auxiliar que seja sua, você vai estar cometendo também uma infração ética. Artigo 13. Constitui infração ética, delegar funções e competências a profissionais não habilitados e ou utilizar-se de serviços prestados por profissionais ou empresas
não habilitados legalmente ou não regularmente inscritos no Conselho Regional de sua jurisdição. Ou seja, aquele caso lá da estudante de odontologia, você está infringindo aqui o artigo 13, item 9, que diz que você não pode delegar funções a profissionais não habilitados, né? Ou então você contratar, por exemplo, um laboratório de próteses que não está regulamentado no Conselho Regional de Odontologia. Isso também é uma infração ética, né? Tanto a clínica como o conselho precisam estar inscritos no Conselho Regional. O nosso conselho foi criado, né, na Lei 4.324, o CRO, de 64, e tem a finalidade, quais são as finalidades do CRO? Supervisionar a ética profissional, zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da odontologia, zelar e trabalhar pelo prestígio e bom conceito da profissão e dos que exercem legalmente. Essas são as finalidades do CRO, segundo a Lei 4.324. A fiscalização do exercício profissional também é função do CRO. Ele visita e orienta os profissionais e faz a fiscalização e encaminha denúncias ao Ministério Público ou Comissão de Ética do CRO, caso haja questão do exercício ilegal da profissão. O flagrante, né, do exercício ilegal da profissão, né, aqui uma falsa dentista é presa em Fortaleza e tem material de clínica apreendido. Mulher foi presa na manhã desta quinta-feira, no Conjunto Ceará. Suspeita vai responder pela prática ilegal da profissão. A Polícia Civil prendeu na manhã desta quinta-feira, em flagrante, uma mulher de 23 anos, que se passava por dentista, de acordo com a delegada do 12º Distrito. A falsa dentista foi detida na própria residência do bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza, e com ela foram apreendidos materiais odontológicos. Foram encontrados materiais odontológicos e ela fazia procedimentos que são exclusivos dos dentistas. Isso é crime de exercício ilegal da profissão. É importante dizer que até a troca de fios odontológicos ela fazia, e só podem ser feitos por profissionais habilitados, disse a delegada. Então, gente, tem muito cuidado com relação a isso, né? Isso é um crime de saúde pública, você coloca em risco a vida das pessoas, uma pessoa dessa está colocando em risco. Vejam aí, agora a gente, né, acorda aí para a questão da biossegurança diante de uma pandemia como essa, mas outras doenças também podem ser transmitidas, inclusive tirar a vida de uma pessoa através de um ato como esse. É um crime contra a população, diz respeito à odontologia, situações como essas que vocês estão vendo aqui. Vejam a total falta de higiene, né, a total falta de zelo com a saúde, né, das pessoas. Isso aqui realmente são fotos reais, cedidas pelo Conselho Regional de Odontologia, e flagrantes que eles fazem aí na atuação da fiscalização. E aí, gente, quais são as penalidades, né? E aqui são penalidades para profissionais que são inscritos, né? Um dentista, um TPD, um TSB que está inscrito lá no Conselho Regional de Odontologia, ele pode passar por essas 5 tipos de penalidade, né? A primeira, advertência confidencial em aviso reservado, né? A pessoa é convidada aí ao conselho e ela sofre uma advertência confidencial. Uma censura confidencial em aviso reservado, ele é censurado confidencialmente. A censura pública em publicação oficial, ou seja, o item 3 aqui, o profissional pode ser publicado aí no Diário Oficial da União, né, no caso do CFO, e aí ocorreu uma censura pública. A quarta penalidade é a suspensão do exercício profissional até 30 dias. E o 5, que é a cassação do exercício profissional ad referendo do Conselho Federal, e aí o profissional ele perde o direito de exercer a odontologia. Tem que seguir essas 5, uma depois da outra? Não, gente. Isso aqui, quando ocorre uma denúncia no CRO, vai para a comissão de ética, é investigado, as pessoas têm o direito da ampla defesa, o profissional ele pode se defender, colocar as questões dele, e isso é julgado por essa comissão de ética, é montado um ato de julgamento, né, no conselho, e aí ele sofre uma dessas penalidades, né, inclusive pode ir direto para cassação, dependendo do que aconteceu, né, tá certo? Depende do acontecimento e das provas que são apresentadas
com relação àquele profissional, ou das provas também que ele apresenta em sua defesa para que ele receba uma penalidade ou outra, ou então que seja absolvido, né? E o estudante de odontologia, né? É importante colocar isso aqui, né? Atividade relacionada à instituição de ensino superior, a lei do estágio, essa lei aqui, 11.788, que ela regulamenta essa questão, é a lei do estágio, né? E aí diz aqui no capítulo 1, ó, o estágio é um ato educativo, supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa a preparação para o trabalho produtivo dos educandos que estejam frequentando o ensino regular ou instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, educação especial e dos anos finais do ensino fundamental na modalidade profissional de educação de jovens e adultos. O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o itinerário formativo do educando. O estágio visa o aprendizado e as competências próprias de atividade profissional e contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho. Então, resumindo, o que eu já falei para vocês, é permitido que a partir do 5º semestre, o estágio, desde que haja convênio entre a instituição e a faculdade. Volto a repetir isso. Cheguei no 5º semestre, o doutor fulano de tal, que eu conheço, disse, vamos lá para a minha clínica para tu estagiar. Não pode, gente, né? Mas ninguém vai ficar sabendo. Mas se alguém denunciar, você vai responder por exercício ilegal da profissão, certo? Vocês podem estagiar, desde que legalmente em locais que haja convênio com a faculdade, que haja contrato com a faculdade e que haja supervisão por um cirurgião dentista. Então, resumindo sobre as possíveis penalidades, né? As categorias auxiliares escritas no CRO, como TSB, ASB, TPD e APD, pode responder junto ao Ministério Público por crime, por exercício legal, e responde junto ao CRO por infração ética. O estudante de odontologia, gente, ou pessoas leigas, que não tem nenhuma vinculação com o CRO, vai responder criminalmente só ao Ministério Público, viu? Ele não vai responder ao CRO, porque não existe vinculação nenhuma. Encontrar um estudante de odontologia atendendo, ele vai ser preso e vai responder ao Ministério Público, né? O CRO, ele não vai ter função nenhuma, porque ele não tem ação sobre isso. E o cirurgião dentista, que permitiu o exercício legal, né, ele vai responder junto ao CRO, e se um paciente que souber, né, que aquele cirurgião dentista permitiu que alguém que não é habilitado o atendesse, ele pode, né, processar civilmente esse cirurgião dentista, né, por falsidade ideológica, tá bom? Ainda sobre exercício ilícito, né, o artigo 284 do nosso Código Penal diz que exercer o curandeirismo. O que é o curandeirismo? Né? É qualquer forma de dizer que cura as pessoas, né, sem uma finalidade, sem uma comprovação científica. Né? Seja qualquer que seja a forma, né, você dizer que a outra pessoa está curada, está tratada, né, sem aquilo estar comprovado cientificamente, é considerado curandeirismo, né? E aí, o que é que está no nosso artigo penal? Prescrever, ministrar ou aplicar habitualmente qualquer substância, usando gestos, palavras e outros meios, né? Então, você dizer, fiz um passe, né? Você está curado, né? Agora, a partir de hoje, você não precisa mais tomar as medicações, fazer o tratamento, tudo isso é curandeirismo e é crime, tá certo, gente? Tá certo? Também fazer diagnósticos, né? E aí é pena e detenção de até de 6 meses a 2 anos de reclusão, né, para caso de curandeirismo. Infelizmente, existem pessoas que exercem essa forma de trabalho, inclusive às vezes cobram para as pessoas por isso, né? Isso é crime. O charlatanismo também, que é o artigo 233, que é incalcular ou anunciar cura por meio secreto ou infalível. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa, né? A pessoa, às vezes, a gente vê aquelas propagandas aí nos posts, né? As pessoas dizendo que tem uma forma infalível para curar a pessoa, né? Aquelas coisas. Isso é crime, né? Isso é charlatanismo. E é crime também, né? O artigo 283,
né, e a pessoa pode também ser detida aí de 3 meses a 1 ano e também pagar multa. E aí nós encerramos aqui a nossa aula, né? Tá certo? Por hoje, ficou alguma dúvida, gente, aí na aula de hoje? Vocês têm alguma dúvida? Alguém pode abrir o microfone e falar alguma coisa? Tudo certo, professor. Tudo certo? Essa aula, ela foi gravada, né? Ela vai estar disponível. Eu vou passar o link para a professora Adriana e a mesma irá passar para a liderança da turma, né? Acredito que eu vou publicá-la no YouTube, né? E vocês terão acesso aí à gravação. Tá bom? Encerramos por aqui. Uma boa noite para todos vocês e fiquem em casa e se protejam, tá bom? Boa noite e abraços em todos e todas.